E aí, tropa? Tudo bem com vocês? Professor Renatão na área, passando aqui para deixar uma dica a respeito do concurso da ESA. Recebi o convite aí do professor Cláudio Bizu, para a gente trabalhar aí no concurso da ESA, então estou passando aqui para deixar uma dica para vocês. Sou o professor Renatão, sou formado em História, já passei em alguns concursos públicos, não da área militar, mas recebi o convite aqui para trabalhar na parte de História, que é a minha formação, beleza? Então vamos ver aí uma pequena dica a respeito desse concurso, beleza? Quando a gente começa a ver o edital da ESA, o primeiro tópico que a gente tem lá é a expansão ultramarina, tá? O que é essa expansão ultramarina? Na verdade, cara, isso é um sinônimo que você já viu isso aqui no ensino médio. São as grandes navegações. Expansão ultramarina você pode entender como as grandes navegações, beleza? O que foi tudo isso? O que foi essa grande navegação, essas grandes navegações? Na verdade, ela foi um processo de exploração e conquista de novos territórios, materiais preciosos, comércio, especiarias. Então, existia na Europa a necessidade desses produtos, que metais, pimenta, gengibre, gêneros alimentícios mesmo. E na época não existia a possibilidade de estocar isso na geladeira, igual a gente faz hoje. Por quê? Porque tudo isso ocorreu lá no século XV e no século XVI. E para esse comércio acontecer por terra, ele não era viável. Por que não era viável? Porque nós iríamos precisar de um comboio para fazer, digamos, o transporte, e cada país que esse comboio passasse, ele teria que pagar impostos. Então, se a gente fizer esse transporte pelo mar, não vai haver a necessidade de a gente passar em tantos países assim. Ele vai se tornar mais acessível, certo? A gente não vai precisar de tantos suprimentos, tanto para os animais, quanto para as pessoas que fizerem esse transporte. Por quê? Porque a gente tem grandes navios que a gente consegue colocar bastante materiais, bastante especiarias, bastante metais preciosos, e a gente consegue trazer pagando impostos em apenas alguns portos. Então, as grandes navegações, a expansão ultramarina, ela ocorreu entre o século XV e o século XVI, no Oceano Atlântico, tá? E esse Oceano Atlântico era conhecido como um Mar Tenebroso. Os pioneiros dessa exploração do Mar Tenebroso, o pioneiro mesmo foi Portugal e em seguida da Espanha, tá? Esse Mar Tenebroso, ele era assim chamado porque considerava que nesse mar existiam monstros, né? O pessoal demorou a explorar, demoraram a fazer essas navegações, ocorrendo inicialmente por terra, com todo esse trabalho que eu falei há pouco. Por quê? Porque o pessoal tinha medo que existia monstros que devoravam as embarcações. E agora, se você está atualizado aí, você já viu que está sendo falado, às vezes na mídia, sobre os idiotas, já chamo assim, dos terraplanistas, né? Que acreditavam que a Terra seria plana e que a Terra teria fim, tá? E lá no século XV e XVI, muitos exploradores tinham esse pensamento, que o mar chegava a um determinado limite e o seu barco iria cair, tá? Então, por isso que demorou-se muito, só aconteceu no século XV e no século XVI, essa exploração extramarina, essas grandes explorações, porque aí o pessoal foi perdendo medo, tinha todo esse trabalho de impostos, manter o comboio, o perigo de ser saqueado esse transporte. Então, para evitar, não. Se é para nós ficar toda a vida se ferrando aqui pela terra, então nós vamos se ferrar e vamos se ferrar de uma vez só e nós vamos pelo mar e pronto, beleza? Então, o que você precisa entender da expansão ultramarina é que o principal motivo dela existir foi a alimentação, a necessidade da manutenção de produtos, sejam eles produtos comerciais, roupas, tecidos, como produtos alimentares. Ela demorou muito para acontecer, por quê? Por causa desse tipo de crença da época, digamos assim, e ela foi e aconteceu, e aí começou as grandes expansões. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí no próximo vídeo.